Boa noite, turma. Boa noite, noite 5. Mais um vídeo, mais uma aula. E vamos estar aqui agora pegando a apostila para a gente estudar lá da página 2 até a página 5, ok? Vamos lá. Lá na página 2, o tema é a área de matemática, né? Vem dizendo assim: o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica. Sabendo-se que a educação básica ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental, primeiro e segundo segmento e o ensino médio, ok? Então, ele vem dizendo que a educação, né, da área matemática, o conhecimento matemático, ele é primordial na educação básica. Então, a gente lá no primeiro contexto, na educação infantil, a gente vai ensinar as questões de círculo, triângulo, quadrado, numeração, já começa a aprender a contar, 1, 2, 3 até o 10, e a gente vai assim agregando conhecimento aos nossos alunos para que ele possa chegar no ensino fundamental, no primeiro segmento, e construir o seu conhecimento cada vez mais na matemática. Então, vamos lá. Diz lá na apostila que a matemática não se restringe apenas à quantificação dos fenômenos determinísticos, né? A contagem, medição, grandeza e técnicas de cálculo, mas também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. Então, a gente verifica que a matemática não é só cálculos. Muitas vezes a gente fica muito preso na questão de contas, nas operações, e a matemática ela não é só isso. Ela é medição, ela é essa ligação, né, da onde eu estou para onde eu vou, distância, tudo, enquadramento, tamanho, forma. Então a gente tem um mundo de coisas que a gente está dentro, a matemática está composta naquilo ali. A matemática cria sistemas abstratos que organiza e interrelacionam fenômenos no espaço, do movimento, das formas, dos números associados e não fenômenos do mundo físico. Então vamos lá, explicando, né, que ficou um pouquinho embolado isso daí. Que a matemática ela cria sistemas abstratos para que a gente possa entender, né? Entender esse fenômeno do espaço, o tempo que se leva, essa ligação que tem. Vamos lá dar um exemplo de um avião, né? O tempo, a linha que ele percorre, por onde ele vai passar, isso tudo tá a matemática, né? A geografia do espaço, para onde ele vai, o que ele vai fazer, mas a matemática ela é composta ali. Fuso horário, né? Tudo isso está dentro da geografia, mas é pura matemática. Então vamos lá. A matemática é, por excelência, uma ciência hipotética e dedutiva. Então, muitas vezes a gente fala, e ela é sim, a matemática ela é uma ciência exata, mas ela é hipoteticamente dedutiva. Né? A gente precisa ter uma boa leitura daquilo que se pede, daquilo que se quer, para a gente poder entender realmente o que a matemática, o que aquilo está nos pedindo. Né? Então, a gente vai aí, não só fazer a matemática, né? Calcular, projetar, seja lá o que for, mas também entender, compreender, ter uma boa interpretação de texto. Matemática nada mais eu creio, né, que seja interpretar. Né? Quando você sabe interpretar bem, você sabe o que a matemática está te pedindo. Então vamos lá. No ensino fundamental, essa área tem a sua importância e seus diversos campos. Quais são esses campos? Na aritmética, na álgebra, na geometria, na estatística e nas probabilidades. Então, dentro do ensino fundamental, tudo isso vai ser absorvido para o aluno e a matemática ela tem essa importância. Precisa garantir que os alunos relacionam observações empíricas do mundo real e representações, como tabelas, figuras e esquemas, e associem essas representações a uma atividade matemática que são conceitos e propriedades. Então, ele vai pegar aquilo que ele faz, né, no mundo real com a sua representação. Então, vamos lá. Se eu ponho um quadrado e eu chego para o aluno e falo assim,
Dentro da sala de aula, aonde eu posso ver esse quadrado? E ele vai falar assim, na janela, né? Vamos dizer que ele tenha um caderno quadradinho. No meu caderno. Então, ele vai ver forma, vai ver figuras no seu dia a dia, na sua realidade, que compõem a matemática. Vamos lá. Esperando assim que os alunos desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para a resolução de problemas. Gente, quando o aluno ele é muito bom em matemática, quando ele tem um raciocínio lógico, um raciocínio rápido para matemática, automaticamente ele é muito bom em dar respostas rápidas, né? Ele é muito bom em resolver, ter soluções de problema. Ele sai muito fácil de um problema. Por quê? A mente dele está preparada para isso, para esse desenvolvimento, né? Para essa realidade de respostas rápidas, ok? A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas a partir de outras pode ser estimuladas, sobretudo no final do ensino fundamental. Então, lá no finalzinho do ensino fundamental, no 7º, 8º e 9º ano, esses alunos eles vão estar mais capacitados para esse desenvolvimento, tá? De respostas rápidas, cálculos rápidos, de solucionar problemas, cálculos matemáticos mais elaborados, porque eles já foram aguçados, já foram estimulados para tal, ok? Lá na apostila vem dizendo também assim, o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definindo com as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, de modo a favorecer o aprendizado. Então, cabe nós, como professores, dentro do ensino fundamental, levar esse aluno a ter um compromisso, né, e desenvolver nele esse letramento matemático. Mônica, o que é esse letramento matemático? Nada mais é do que essa capacidade de ler a matemática, né? De ler o que a matemática está te pedindo, de você ter uma boa interpretação, de você ter um raciocínio rápido, lógico, exato, né? Então, a gente tem que estimular isso no aluno. É o letramento matemático que vai assegurar aos alunos reconhecer que esses conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o jogo intelectual da matemática, que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimular a investigação e poder ser prazeroso para esse aluno. Então, o letramento matemático é que vai fazer com que o aluno goste, que se ele aprende isso, o aluno ele vai gostar da matemática. Não vai ser uma coisa difícil, não vai ser assim, matemática, eu não consigo. Né? Do momento que você ensina o aluno a ter esse letramento, ele ter segurança, que ele consiga ler a matemática, ter esse pensamento rápido, lógico, ele vai começar a gostar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo matemática. Eu gosto muito, eu acho que mexe com o teu raciocínio, mexe com a sua... Você fica atento, é uma matéria que você te prende, né? Te prende, você fica atento àquilo. Então, eu acho que quando você faz esse ensino, você dá essa estrutura, esse alicerce para que o aluno ele aprenda, né, a fazer esse letramento matemático, a coisa vai fluir. Então, vamos lá, diz assim, que o desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem da matemática. Então, você precisa organizar essa aprendizagem para que esse aluno aprenda. Não dá para ensinar, vamos lá, uma continha de dividir se ele ainda não aprendeu somar e nem subtrair. Como que eu vou aprender a multiplicar se eu não sei somar e nem dividir? Como que eu vou aprender a multiplicação se eu não sei que a multiplicação, vamos lá, 2 mais 2 é igual a 4. Então, é como se eu tivesse 2 balinhas mais 2 balinhas. Então, é 2 vezes o número 2. A gente tem o hábito de falar 2 vezes 2. O aluno ele não entende isso. Agora, se você falar para ele, é 2 vezes o número 2. Ele vai entender que ele vai ter que contar 2 vezes o número 2.
Então, esse letramento matemático a gente precisa aprender para que a gente possa passar para o aluno e ele venha absorver isso da melhor forma possível. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático: raciocínio, representação, comunicação e argumentação, e para o desenvolvimento do pensamento computacional. Então, até mesmo dentro de um computador, o aluno ele precisa saber a matemática. Ele precisa. Vamos lá, a gente vai fazer um trabalho pelas normas da BNT e eu tenho que saber lá, né? 3 metros para um lado, 3 centímetros para um lado, 2,5 para o outro, ou tom 2 para o outro, 2 em cima, 3 embaixo. Então, assim, a gente tem essas normas e se eu não souber o que é centímetro, o que é metro, o que é decímetro, como que eu vou fazer o meu trabalho? Não é verdade? Então, a gente precisa, o meio de uma folha, vamos dar um espaçamento, a gente vai centralizar, isso tudo é uma linguagem matemática, tá? Na educação básica, o componente curricular da matemática deve garantir aos alunos o desenvolvimento das competências específicas. Então, vamos lá. Na página 5, ele vem falando dessas competências. Página 4 e 5, tá, gente? Começa na página 4. Ele vem falando são 8 competências, né, específica para matemática. E vamos lá que eu vou dar um help aqui nessas 8 competências. A primeira vem dizendo que a matemática é uma ciência humana e é uma ciência viva. Né? Ela está ali, ela te mostra, ela te comprova que aquilo ali é real. Desenvolve o raciocínio lógico. Segundo, ele desenvolve o raciocínio lógico, o espírito investigativo e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Então, ele vai ali mostrar para você e vai te convencer que realmente aquilo é exato. Espera um momentinho, meninas. Jolie, casinha, para. Terceiro, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. Então, eu tenho que fazer o meu aluno compreender essas relações entre conceitos e procedimentos dentro da matemática, em diferentes campos, né? Aqueles campos que a gente citou lá, que eu falei para vocês, né? Aritmética, na tabela, nas figuras, enfim. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. Utilizar processos e ferramentas matemáticas. Vamos lá, o que são essas ferramentas? Esquadro, compasso. O que mais, gente? Nossa, tem várias ferramentas matemáticas que a gente pode estar utilizando. Até mesmo os recursos que a gente usa dentro da matemática. Antigamente, até a tabuada era uma ferramenta, né, que os alunos poderiam usar para chegar a um resultado. Utilizar processos de ferramenta matemática, como eu falei, que é o 5º. E o 6º, enfrentar situações, problemas em vários contextos. Então, a gente vai enfrentar essas situações, problemas em vários contextos e esse aluno ele precisa aprender a sair desses problemas. 7º, desenvolver e discutir projetos de questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 8º e o último, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder o questionamento da busca de soluções de problema. Então, a matemática ela vai levar o aluno a buscar, a pesquisar, para resolver e solucionar um problema que ele está ali resolvendo. Então, e ela é uma matemática, a matemática ela é exata. Então, não tem duas respostas. É aquela ali. E o aluno ele vai pesquisar, ele vai a campo e ele vai buscar aquela resposta. Ah, Mônica, a pesquisa ela pode ser feita de que forma? Ela pode ser juntamente com um professor, ela pode ser com um outro amigo, ela pode ser com um colega que sabe mais com aquele que sabe um pouco menos, ela pode ser uma troca, ela pode ser buscada na internet, mas ela tem que acontecer. O aluno ele tem que buscar por si esse conhecimento com a nossa ajuda de quebrar
paradigma, essa estrutura que a gente vem, traz com a gente, e muitas vezes a gente passa para o aluno, que a matemática ela é difícil. E ela não é, né? Ela é uma matéria exata, necessária para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente não vive sem matemática, né? A gente lida com dinheiro, a gente lida com situações no dia a dia que a gente usa a matemática, às vezes, durante o dia inteiro. Não é verdade, meninas? Então, aqui, a gente termina aqui o nosso vídeo de hoje, da página 2 até a página 5. Essa nossa terceira aula. E eu gostaria que, a partir do... Nossa segunda aula, desculpa, não é a nossa terceira aula, nossa segunda aula. Embaixo desse vídeo, vocês deixem um comentário que vocês entenderam do que foi dito. E como vocês veem, né, essas competências específicas da matemática diante ao conhecimento que vocês têm matemático, de tudo que vocês viveram, de tudo que vocês estudaram. Porque às vezes a nossa realidade do nosso ensino não é muito voltada para isso, né? A matemática ela é o verdadeiro terror dos alunos. A bruxa, né? É a matéria do horror, todo mundo tem medo, fala, ai, vou ter matemática, já fico assustado. E não é isso, a gente tem que começar a quebrar esse paradigma e começar a mostrar para o aluno que a matemática é prazerosa sim, ela é gostosa sim, quando a gente aprende a fazer esse letramento. No mais, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo na nossa terceira aula, que essa é a segunda. Fiquem com Deus, tchau!